Olá, um excelente sábado e antes de qualquer coisa, obrigado por essa companhia boa, gente, aqui mais uma vez juntos, começando o nosso Agro Record, sempre trazendo as principais notícias do agronegócio, falando de muitos assuntos importantes e como você já deve ter percebido, nós estamos hoje aqui no recinto de exposições Alberto Bertelli Locato em São José do Rio Preto. Dá uma olhada nessas imagens, onde acontece desde o início da semana a 37ª Exposição Nacional da Raça Pega. Muitos leilões também foram realizados. Assininos e muares, que são muito fortes na nossa região. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto e a gente vai falar também sobre outras reportagens preparadas especialmente para você que nos acompanha aí. Contratos de parceria entre seringueiros e sangradores de seringais da região estão na mira do Ministério Público do Trabalho. Depois de uma semana de tempo frio, teve registro de geada em regiões produtoras de café de Minas Gerais e também de São Paulo. Notícia boa para quem não abre mão daquele cafezinho é que o consumo do café solúvel pelos brasileiros aumentou no primeiro semestre deste ano. E a gente começa aqui o nosso agro com uma excelente notícia, na verdade um convite para quem nos acompanha. Como eu mostrei no início, São José do Rio Preto realiza a 37ª Exposição Nacional da Raça Pega, realizada e organizada pela Associação de Criadores. É a primeira vez que Rio Preto recebe a Ena Pega. O evento organizado pela ABCJ, que é a Associação dos Criadores de Jumento, trouxe para a cidade 400 animais entre assininos e muares, que são burros e mulas referências em genética para a reprodução. Além da exposição nacional da raça, julgamentos foram realizados ao longo da semana. Criadores também trocaram experiências importantes para o melhoramento da raça. O interior paulista tem uma tradição muito forte nesse segmento. O evento é aberto ao público e o recinto de exposições recebe os visitantes até amanhã, domingo, sempre das 8 às 20 horas. Aqui a gente seleciona jumento pega e essa seleção genética ela tem a finalidade de tirar o melhor animal, o melhor muar. Essencialmente a raça pega é uma raça de manchadores, mas mesmo assim a gente direciona esses animais de acordo com a função da égua. Para essa produção de muar pode ser tanto nas éguas de esporte, que a gente usa muito o quarto de milha, quanto até mesmo de tração e de sela, que é o manga-larga machador e campolina e outras raças. Venham nos visitar. Aqui a gente está mostrando o melhor da raça, né, brasileira, e a entrada é franca. Agora a gente fala de uma investigação bastante encorpada e séria que vem sendo realizada neste momento pelo Ministério Público do Trabalho. Contratos firmados entre seringueiros e sangradores em seringais da região estão na mira da Justiça. O chamado contrato de parceria entre produtores rurais e sangradores de seringueira entrou na mira da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta procuradora explica que a ação, motivada por denúncias, tem como objetivo apurar se este tipo de relação comercial, na verdade, não é uma forma de burlar a legislação trabalhista. Então foi verificar se efetivamente são contratos de parceria ou se estão sendo, há uma exploração aí de uma mão de obra numa relação de emprego mascarado em um contrato. Então esse é o principal objeto da nossa investigação. Ela explica que o contrato de parceria é legal, mas deve seguir algumas regras. É importante conversar e identificar, apurar as condições em que os parceiros, efetivamente estão de fato, e não só no papel, no contrato. Então não pode ter uma subordinação jurídica a quem fez a parceria, os parceiros têm que ter efetivamente a liberdade de executar o trabalho da forma que eles entendem, no horário que eles entendem, com liberdade de efetuar as vendas, da forma que eles bem entenderem. Enfim, então, e consequentemente a gente também precisa ver as questões de um modo geral, de segurança desses trabalhadores. Este tipo de contratação é muito comum na nossa região, considerada o maior polo de borracha natural do país. Segundo a Associação Paulista de Produtores e beneficiadores de borracha, a Pabor, 60% do material que sai do campo é proveniente do Noroeste Paulista. O Movimento Nacional de Produtores e Sangradores de Seringueira explica que este tipo de contratação é preferida, inclusive pelos profissionais, já que também é mais lucrativa. A grande maioria dos sangradores de seringueira, eles preferem e optam pela parceria agrícola, porque assim eles conseguem
ganhar mais, dependendo do próprio trabalho deles. E eles podem fazer o horário deles, etc. Existem algumas coisas que se é colocado em contrato, como a forma que se deve ser sangrada para não degradar o patrimônio do produtor, essas coisas. E aí, sendo cumprido de ambas as partes, não há problema. Na grande maioria das vezes, não há problema aqui no estado de São Paulo com a parceria agrícola. E a gente confere agora como ficou ao longo da semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. Veja. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,70. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.408,08. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 117,38. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 59,00. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 128,99. Pois é, o tempo mudou e com certeza você aí notou e teve também registro de geada em regiões produtoras de café no estado de Minas Gerais e também por aqui no estado de São Paulo. O fim de semana foi marcado pelo avanço de uma frente fria em muitas regiões do Brasil e até o momento já proporciona os dias mais frios do ano. A geada mudou a paisagem de cidades de Minas Gerais e de São Paulo. Em Maria da Fé, sul de Minas, importante região produtora de azeite, as imagens impressionam. As temperaturas mínimas registradas foram de menos 0,2 graus na fazenda experimental da Epamig e de menos 2,9 graus na fazenda Retiro. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, também no sul de Minas, mais frio. O gelo tomou conta da paisagem da região, conhecida pelo turismo e que atrai visitantes de todo o país. A temperatura mínima foi de menos 1,6 graus na manhã desta segunda. Produtores de café também fizeram imagens da geada nas lavouras em Minas Gerais. No Cerrado Mineiro, houve registros pontuais em Monte Carmelo, Rio Paranaíba e Patrocínio, no Alto Paranaíba. Em Araguari e Triângulo Mineiro também teve registro do fenômeno em lavouras de café. Produtores de Pratinha e Tapira, na região de Campos Altos, também registraram geada nas lavouras. E na região da Alta Mogiana Paulista, em Pedregulhos, também houve registro de geada nas lavouras. O produtor Felipe fez essas imagens dos pés de café com gelo nas primeiras horas do dia. Eu acho que dessa vez aqui fez mais frio ainda. Meu Deus do céu. Embora o fenômeno tenha vindo com menos intensidade e em menor área que a geada de 2021, produtores seguem de olho no clima. Segundo o IMET, o frio mais intenso deve seguir até quarta-feira, com previsão de mais geada nas regiões cafeeiras. Daqui a pouquinho a gente aproveita para conferir o tempo também, mas enquanto isso vamos verificar como ficaram as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 232,85 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,31. A gente volta agora lá para o nosso estúdio por um recado importante para você, produtor rural. Preste atenção. Atenção, produtor rural que tem aí um ou mais funcionários. Se eu te contar que muitos produtores estão sofrendo processos trabalhistas, é um assunto sério, não é verdade? Colocando em risco o seu patrimônio. Até porque as multas de indenizações, elas são pesadas demais. Então pensou aí, você sofreu um processo trabalhista com algo que pode ser facilmente evitado? Então, para saber como blindar o seu patrimônio, nós trouxemos aqui, vamos conversar agora com o Carlos Henrique Fernandes da Silva, que é da C2 Consult, que faz um atendimento para todo o Brasil e muitos produtores já têm conseguido evitar esse tipo de situação e resolver muitas vezes. Ô Carlos, vou aproveitar para te perguntar como blindar, né, o negócio de quem nos assiste agora. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. Para blindar o negócio é muito simples.
Segurança do trabalho ela é fácil de ser feita, ela é fácil de ser aplicada. Hoje a C2 Consult vem ajudando centenas de produtores rurais, Nelson, e empresários do Brasil afora, blindando a empresa de possíveis processos, tá? A empresa C2 Consult é especialista em saúde e segurança do trabalho. Bom, e você comentou comigo agora há pouco que não importa, né, se o produtor rural tem 100, 200 funcionários, a regra é a mesma para regularização. Exatamente. Você que é produtor rural, você que é empresário, tem um funcionário ou mais, a regra é a mesma. As normas de segurança do trabalho, elas têm que ser cumpridas. Como entrar em contato com a C2 Consult e fazer, né, blindar o patrimônio? É muito simples, viu, Nelson? É só ligar nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo agora, que todo o nosso time comercial, ainda hoje, vai entrar em contato contigo. Sabadão, o pessoal está de plantão, então pode chamar com tranquilidade. Tá, Carlos? Obrigado por esse esclarecimento. Ele é muito importante. Segurança do trabalho é com a C2 Consult. E a gente fala agora de uma delícia que com certeza você aí também deve gostar, que é aquele queijinho Minas. Não pode faltar, não é mesmo? Principalmente de manhã. Cafezinho fica bom demais. As queijarias legalizadas no estado mineiro cresceram barbaridade nessa última década. A expansão já é de quase 700%. Ele é a cara de Minas Gerais e o ingrediente que dá sabor a muitos pratos da nossa culinária. É claro que estou falando do queijo artesanal. O produto mais conhecido do estado está cada vez mais em evidência. Isso porque o número de queijarias registradas não para de crescer, como é o caso da produção da Liliana, no município de Tapira, região do Alto Paranaíba. O queijo se tornou fonte de renda da família de uma maneira inusitada, após a chegada dos 3 filhos. Os meninos eram todos pequenos, a gente veio morar numa fazenda, trabalhar com o pessoal aqui de Tapira mesmo. Como eu tinha que buscar leite todo santo dia para me dar para os meninos, ele falou assim, Liliana, eu acho mais fácil eu trazer uma vaquinha para você. Buscou uma vaquinha, essa vaquinha estava sobrando muito leite, eu fui fazendo no merendeirinho. Aí ele falou assim, não, eu vou trazer mais uma, que aí dá mais um queijinho. Aí de chegar mais uma, chegou mais 2, aí virou 3. De 3 virou 5, de 5 virou 15. Aí chegou um ponto que eu estava fazendo 6 queijos, por dia 8 queijos. Os anos se passaram e a família conseguiu comprar um terreno onde construiu um sítio. O negócio do queijo deu tão certo que não demorou muito até a produtora registrar a queijaria. Para isso, a produção precisou se adaptar a diversas normas. O cuidado a gente sempre teve. Mas assim, hoje a gente busca uma melhor higiene totalmente no curral, que começa lá fora, não é dentro da queijaria. Você já começa pelos nossos animais, são lavados, conferido uma por uma, teste da raquete. A gente tenta trazer um leite o melhor possível para dentro da queijaria para a gente estar fabricando o nosso queijo. Faço análise do leite, faço individual de cada vaca também. As boas práticas da produção também são seguidas por Alexandre, em Araxá. O amor pelo queijo vem de família. Eu já produzia queijo artesanal já desde a década de 90 aqui nessa propriedade. E vinha legalizar, né, logo em 2007, foi o meu primeiro certificado, se não me engano. O produtor conta que o avô dele foi o primeiro a conquistar o selo de inspeção federal no Brasil para a produção de queijo. Seguindo os passos dos antepassados, ele também foi pioneiro a conquistar selos importantes no estado. Um deles garante a comercialização do queijo em todo o país. Meu avô foi o primeiro queijo legalizado que existiu no Brasil. Em 1956, ele foi o primeiro CIF. Ele tinha um entreposto de queijo, né? Legalizou o entreposto para poder trabalhar dentro da legislação. Eu fui o primeiro CISB, né, do Brasil e o primeiro CISB do queijo artesanal e o primeiro selo arte do Brasil. Por ter em sua composição o leite cru, os queijos artesanais de Minas devem seguir uma rigorosa legislação sanitária estabelecida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária após diversos estudos em parceria com a EPAMIG. O objetivo dessa fiscalização é a verificação, né, de todo esse processo de qualidade, de todo esse processo de garantia que o produtor faz, né, durante o processo de elaboração desse produto, para verificar se aquele produto realmente ele tem condições de estar apto para ir para o comércio.
E com isso, todo esse trabalho que a gente faz de regulamentação dos produtos, dos queijos mineiros, ele tem um impacto muito grande na saúde do consumidor, na saúde pública do Estado. Entre 2019 e 2024, o número de queijarias legalizadas em Minas cresceu 675%. Isso significa que foi de 20 para 155 estabelecimentos. A regulamentação valoriza o pequeno produtor e fortalece o agronegócio. A produção no estado é fonte de emprego e renda para cerca de 9 mil famílias. A regularização trouxe bons frutos para Liliana e Alexandre. Os queijos produzidos por eles foram premiados em diversas competições, algumas até fora do país. O ano passado a gente pegou 4 premiações, 2 ouro e 2 bronze. O ano passado a gente conseguiu mandar um queijo para a França, que foi o prata da moda. Aí teve o prêmio Queijo Brasil, que a gente trouxe 5, 4 bronze e 1 prata. E esse ano a gente mandou para o Mundial do Queijo, a gente conseguiu 5. 1 super ouro, 2 ouro e 2 bronze. Então a gente busca uma qualidade nos produtos que a gente sempre está oferecendo. Então eu falo, quando a gente ganha uma medalha, que seja bronze lá, nossa, para mim é um feito excepcional, porque você está ali competindo com uma gama de queijos, né, do mundo todo, e queijos que realmente são muito bem elaborados, né? Então eu acho que qualquer medalha que venha para um QMA, para um queijo Minas artesanal, já tem que fazer festa, porque não é brinquedo você conseguir uma medalha num evento dessa proporção. A gente aproveita agora para fazer aquela pausa boa e se tiver um queijinho, vai lá, pega um tasco e saboreia, porque no retorno a gente volta falando de algo que combina demais com o queijo, que é um cafezinho. O consumo de café solúvel aumentou demais no último semestre no Brasil. Você que costuma frequentar os mercados, atacados, você que faz a compra de casa, com certeza já notou, já percebeu o que eu vou te falar agora. O preço do azeite está pela hora da morte, não é mesmo? Muitas vezes a gente vai até com certo cuidado ali na hora de temperar a salada. O aumento já chega a 50% no acumulado dos últimos 12 meses. Para alguns, ele é indispensável nas refeições. Nesta padaria em São Paulo, o azeite é o acompanhamento perfeito para a pizza. Sempre tem que ter um pouquinho de azeite. O azeite dá um sabor mais gostoso. O problema é que esse fino líquido dourado tem sido vendido a peso de ouro. O excesso de calor no continente europeu, principal produtor de azeite, impede o bom crescimento das azeitonas nas oliveiras. O resultado é um óleo mais caro. O preço do produto cresceu 50% nos últimos 12 meses. Em média, uma garrafa de 500 ml está custando R$ 50 e a de 250 ml não sai por menos de R$ 30. Com garrafas tão caras, quem oferece o azeite como cortesia nas refeições precisou se adaptar. A gente costuma comprar sempre em promoções, em atacado, para que não passe esse custo para o cliente. E não são só padarias e restaurantes que sofrem com o preço do azeite. O consumidor final também precisa se adaptar. Aqui nesta casa, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, o azeite fica guardado no armário, virou artigo de luxo e só a dona da casa tem acesso. Quando faço salada, às vezes quando faço uma comida, até coloco às vezes um pouquinho na comida, mas é só aquele fiozinho. Isso é o que a Zilda chama de racionamento de azeite. Para economizar, ela trocou a embalagem. Ao invés de meio litro, passou a comprar a de 250 ml e faz durar o mês inteiro, para o desgosto da filha. Aí ela fala, não sei, parece que estava meio sem gosto. Eu falei assim, é que eu esqueci de colocar azeite. A irmã da Zilda, a Rosana, encontrou um outro jeito. Substituiu o extra virgem pelo óleo composto. 60% azeite, 40% óleos vegetais. E vamos cortar as marcas mais famosas e vamos comprar
menos qualidade, né? A gente tem que ter um sabor diferente na salada, refogar uma couve, fazer um arroz, né? E é diferente o sabor, né? Aí eu mudei. Mas será que esse óleo composto é saudável e pode substituir o azeite? Ele é uma mistura de diversos óleos, como soja, milho, girassol e um pouquinho de azeite. Ele não possui os mesmos benefícios do azeite de oliva, mas também pode ser uma boa opção por conta dos altos custos do azeite. E lembre-se, o ponto principal é ter equilíbrio e não exagerar. Seja óleo composto ou racionando azeite, o brasileiro sempre dá um jeito de economizar, enquanto torce por safras melhores. Eu gostaria que os produtores, sei lá, os fabricantes, abaixassem o preço do azeite bom, né? E que a gente pudesse comprar, né? Eu gostaria muito de chegar lá no mercado, né? E encontrar o preço mais barato, né? E poder usar a marca que eu gosto de usar e não outras marcas como eu tô usando, né? Fazer o quê, né? A gente aproveita para conferir agora como deve ficar o tempo ao longo da próxima semana. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 19 e 35 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 18 e a máxima é de 35 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 19 e 35 graus. Agora uma ótima notícia para quem não abre mão daquele cafezinho e é bom demais, né? Você sabia que o consumo de café é solúvel? Não sei se você tem esse hábito, mas muita gente tem, porque vem crescendo ao longo do último semestre e disparou. E é uma boa notícia, porque as exportações aumentam, a variedade também é ampliada e o preço melhora para a gente. Foram 1.900.000 sacas de café solúvel enviadas para o exterior no primeiro semestre deste ano, aumento de 3,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX. Isso é importante porque é um indicador de quebra de desempenho. Nós estávamos em uma situação bastante estável logo depois que rompeu a guerra Ucrânia e Rússia em 2022 e que interrompeu a série histórica de 3 anos consecutivos de recorde de volume de exportação. E naquele ano a gente perdeu 10% de mercado, agora recuperando isso paulatinamente e esse ano com mais consistência. O valor das exportações ficou em 402.900.000 dólares. Segundo a ABIX, o resultado sinaliza a possibilidade de se alcançar um novo recorde com as exportações de cafés solúveis do Brasil até o final do ano. Em contrapartida, na questão do faturamento, o solúvel trouxe em divisas para o Brasil mais de 400 milhões de dólares. Isso sinaliza também que, se persistir esses valores e esse volume, nós tenhamos uma quebra de recorde de exportação acima de 800 milhões de dólares de café solúvel, consolidando a 13ª posição nas exportações brasileiras do agronegócio. Os Estados Unidos, mesmo com uma queda de 20% nas importações, lideraram o ranking dos principais destinos dos cafés solúveis brasileiros. Foram embarcadas mais de 336.000 sacas no primeiro semestre de 2024. Na sequência, fechando o top 3 estão Indonésia com 119.474 sacas e Rússia com 99.706 sacas. Destaque ainda para o Vietnã, que teve aumento de 367,5% nas compras dos cafés solúveis brasileiros. Já sobre o mercado interno, os brasileiros consumiram 525.797 sacas de café solúvel no primeiro semestre de 2024, aumento de 1,2% se comparado ao primeiro semestre de 2023. Já no mercado interno, nós tivemos um desempenho também de 1,2%, discreto, mas contínuo, que vem sendo puxado desde 2016, quando iniciamos a série histórica de levantamentos de estatísticas de mercado interno, cuja média está em torno de 4% ao ano. Esse 1,2% significa uma certa estabilidade, mas o setor está otimista para fechar o ano de 2024 com acima de 2% de crescimento, que já está de bom tamanho,
e nós percebemos, né, estamos percebendo que esse movimento de aumento de consumo de café solúvel no Brasil tem acontecido de forma consistente, bastante sólida, que nos dá bastante condições de continuar com os investimentos e continuar com os trabalhos de divulgação. E depois dessa reportagem boa, deu até vontade de tomar aquele cafezinho, não é mesmo? Quentinho, é sempre bem-vindo nesse tempinho, esfriou, é gostoso, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá tomar o nosso cafezinho, porque o nosso agro fica por aqui. A gente está se despedindo, mas no próximo sábado a gente volta com outras notícias relacionadas ao agronegócio, novidades. Quer mandar sugestões? Pode enviar, manda que a gente gosta demais. Olha o nosso zap aparecendo aí, anota, tira uma foto e pode encaminhar qualquer sugestão. E se de repente você perdeu alguma reportagem, vai lá no nosso site, fácil demais. Toda a nossa programação disponível para você. www.recordriopreto.com.br. Um abraço. Deixa eu aproveitar para dizer o seguinte, ela vem chegando aí, Mara Guiotto e o Record Entrevista. Um restinho de sábado abençoado e um final de semana maravilhoso. É com você, Mara.